teologia da prosperidade, uma heresia perniciosa, perigosíssima. Eu vou falar nesse vídeo sobre 3 erros muito graves da teologia da prosperidade. Mas será que existem acertos também? Como assim? Isso é o que eu vou falar com você no vídeo de hoje, por isso fique atento aí para você não perder. Olá, eu sou o Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada. Nesse canal eu ajudo você a aprofundar o seu conhecimento da Palavra de Deus. Se isso é o que você deseja, então você precisa assinar esse canal, dar seu joinha, comentar, não é? Marcar as notificações, o sininho aí. Por quê? Porque assim você vai receber no YouTube os próximos vídeos que eu vou colocar por aqui, certo? Combinado? Agora preste bastante atenção. A teologia da prosperidade é uma heresia perniciosa. Mas você sabia que existem verdades nela também? Sim, eu vou falar sobre 3 erros e 3 acertos, 3 verdades. Aí você fala assim, professor Elbert, por que a teologia da prosperidade tem erros, tem acertos? Realmente tem acertos lá? Tem certeza? Tenho e eu já vou te explicar, você vai entender. Mas antes, só gostaria de lembrar aí para quem não sabe ainda, que nós estamos fazendo um desafio de você assistir o conteúdo até o final e prestar muita atenção, porque eu vou falar aqui no início, no meio e no fim, uma palavra-chave em cada momento, né? Totalizando 3. E aí você que viu esse vídeo até o final, você vai saber as 3 palavras-chave. E o que você vai fazer? Você vai mandar para mim. Como que eu mando para você essas 3 palavras-chave, professor? O link está aqui na descrição desse vídeo, certo? E aí quando você me mandar as 3 palavras-chave, eu sei que você assistiu o vídeo até o final e tenho algo preparado para vocês que estão assistindo os vídeos aí até o final, certo? Então vamos lá. Como assim a teologia da prosperidade tem coisas boas? Pois é porque a teologia da prosperidade, ela é uma heresia. E toda heresia, ou a maioria, né, pelo menos, ela vem disfarçada. Ela não se apresenta totalmente mentirosa. Ela mistura mentiras com verdades. E por isso ela consegue enganar tantas pessoas. Se alguém falar assim, Jesus só tinha uma perna, você, isso é heresia, sai para lá. A testemunha de Jeová bate na sua porta de manhã e se eles falam assim, olha, Jesus não é Deus, Jesus é um anjo. Você, presta atenção, como assim Jesus não é Deus? A Trindade não existe. O que é isso, Trindade não existe? O Espírito Santo é só uma força, é uma energia, não é um ser pessoal. Você não pode se relacionar com ele. Você fala, claro que eu posso, você está doido, né? Mas a heresia que é mais prejudicial é aquela que pega trechos do Evangelho, verdades da palavra de Deus e mistura com mentiras, distorce a palavra de Deus, levando você a um entendimento onde se utiliza a palavra de Deus. Mas você tem a base da palavra, porém a conclusão que você chega, mesmo que a palavra seja a base, a conclusão final é errada. Por isso, a teologia da prosperidade ganhou tanto êxito no nosso meio evangélico aí nos anos anteriores, não é? Continua ainda predominando em muitas pregações, em muitos louvores, em muitas mensagens, e talvez você tenha sido uma vítima da teologia da prosperidade. Comente aí, deixe aí no comentário se você já foi vítima da teologia da prosperidade. E se você, por acaso, não cai mais nessa conversa, como se diz, o golpe tá aí, cai quem quer, é importante você ver esse vídeo para você também poder ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, mande para mais alguma pessoa, tá bom? Então vou falar aqui para você sobre 3 erros da teologia da prosperidade e 3 acertos. Vou falar primeiro o acerto, depois o erro. O segundo acerto e o segundo erro. O terceiro acerto e o terceiro erro, tá bom? Vem comigo? E se você quiser, eu vou falar de 3 aqui, mas se você quiser, você coloca aí no comentário que eu posso falar de outros erros. Existem muitos. Estou falando 3 para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas tem outros aí eu posso fazer se você quiser. Primeiro acerto da teologia da prosperidade é que ela afirma
que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Essa é a primeira palavra-chave, prazer. Anote, viu? Muito bem. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Nós somos maus, não é? Por natureza, como vimos aqui no vídeo que eu gravei sobre a depravação total. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui na descrição para você ver. O ser humano nasce mal. É o Evangelho em nós, é o Espírito Santo agindo em nós. Quando ele nos regenera, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. Não é mais aquela imagem inicial de Deus no homem, ela não foi perdida, mas ela foi deturpada, foi distorcida. E mesmo os homens sendo maus, não é? Sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Você vê que mesmo um ímpio, alguém que não é crente, que não é convertido, que não conhece a Cristo, é capaz de dar boas coisas aos seus filhos. Como diz a Escritura, um filho não pede para o seu pai peixe e o pai dá um escorpião. O filho não vai pedir para o seu pai pão e o pai dá para ele uma pedra. Claro que não. Então, se os pais, os seres humanos, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagine Deus. Então, sim, quando a teologia da prosperidade afirma que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, isso é verdade, é uma verdade bíblica que eles pegam aí. Mas qual é o erro? O erro é que a teologia da prosperidade não diz que qualquer bênção que nós recebemos de Deus é pura graça. Eles dizem que não. Eles dizem que você tem direito de ser abençoado. Como se fosse, por exemplo, um trabalhador que ele tem seus direitos. E aí ele é demitido de forma injusta, ele fica 3 meses sem receber salário, ele é humilhado no serviço, o patrão dele não paga os impostos que deveria pagar para o funcionário ter seus benefícios, e aí ele vai lá na justiça e fala assim, eu tenho direito. E a justiça executa o patrão, porque o funcionário tem direito. Tem gente que trata Deus dessa forma. A teologia da prosperidade ensina que a bênção de Deus é um direito seu. Tem um teleevangelista brasileiro, bastante conhecido aí, que ele propagou amplamente o livro chamado Como Tomar Posse da Bênção, que é um livro que reflete muito esse pensamento, essa ideia, como se a bênção fosse direito seu e você tem que reivindicar porque já é seu direito. Definitivamente não é esse o ensino bíblico. A bênção é graça de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar, mas ele faz isso por pura graça. Você sabe que graça é favor imerecido. Um favor imerecido e que não pode ser retribuído. Não tem nada que você possa fazer para receber a bênção de Deus. Irmão, mas eu pago preço, eu jejuo, eu vou no monte, eu oro, eu vou na igreja. Você é muito infeliz se você pensa que você é abençoado por Deus por causa do que você faz. Tudo isso nós fazemos, buscar a Deus, ir na igreja, orar, que seja acordar pela madrugada, tudo isso você precisa fazer por amor a Deus. Porque você ama a Deus, porque você quer mais de Deus. Mas não é uma forma de pagar as suas bênçãos. Porque se você consegue pagar para Deus as suas bênçãos, deixou de ser pela graça. E aí você passou a ser merecedor. E aí, de fato, Deus tem a obrigação de te dar, porque você merece. Né? É assim que a teologia da prosperidade ensina. Mas a verdade bíblica é que por mais que você faça, por mais que você se esforce, por mais que você tente agradar a Deus, Deus não te dá nada porque ele olha e fala, você merece. Não, Deus te dá tudo pela graça. Ele olha sempre para nós e nunca nós merecemos, mas ele nos abençoa apesar do nosso imerecimento. Apesar do nosso merecimento. Isso é graça. Isso é graça. Tá bom? Segunda coisa que a teologia da prosperidade ensina. E primeiro você tem aqui um acerto. Qual que é o acerto? Quando a teologia da prosperidade afirma que nós podemos pedir bênçãos materiais para Deus.
Isso é uma verdade bíblica. Olha aqui para mim. É uma verdade bíblica. Você pode pedir bênçãos materiais para Deus. Infelizmente, muitos cristãos se esquecem que Deus nos deu inúmeras e riquíssimas bênçãos espirituais. A regeneração, a redenção, a justificação. Deus te deu o Espírito Santo. Deus vai te levar para o céu. Olha quantas coisas espirituais Deus nos deu, nos livrou das algemas do pecado, nos trouxe a uma vida de comunhão com Ele. Muitas bênçãos, incontáveis bênçãos espirituais, mas normalmente, nos nossos dias, as bênçãos espirituais são jogadas para um segundo plano e as bênçãos materiais são colocadas em primeiro plano. Não é? Deus quer te dar uma casa na praia, um carro novo. Deus quer que você tenha... Já ouviu teólogos da prosperidade? Já ouvi alguns dizerem assim: você está andando de guarda-chuva na chuva, enquanto seu vizinho está andando de carro. Por quê? Porque você ainda não determinou. É isso que você quer? Vizinho andando de carro, você andando de guarda-chuva? É um pensamento que a pessoa olha e fala, faz sentido. Então, normalmente, não é, as pessoas elas são levadas a focar nas bênçãos materiais e se esquecer do valor das bênçãos espirituais. Porém, quando a teologia da prosperidade ensina que Deus concede bênçãos materiais também, isso é verdade. Deus nos concede bênçãos materiais também. Você pode pedir a Deus bênçãos materiais também. Você pode pedir a Deus que abençoe a sua vida financeira, que te dê condição de ter sua casa própria, que te dê condição de ter um meio de transporte, que te dê condição de se alimentar razoavelmente bem, de proporcionar algum conforto para sua família. Isso não é errado, não. Deus pode dar bênçãos materiais, sim. Mas qual que é o erro da teologia da prosperidade? É porque ela não diz que Deus tem o direito também de não te dar bênçãos materiais. Olha isso, eu disse aqui para você. Deus pode te dar bênção material. Deus pode te dar recurso financeiro. Deus pode te dar uma boa casa, um bom carro. Deus pode te dar uma boa vida financeiramente falando? Pode. Mas Ele também pode não dar. Pode ser propósito de Deus que eu tenha recursos financeiros. Mas pode ser o propósito de Deus também que a minha vida inteira eu seja pobre. Porque pode ser que eu enriqueça e me esqueça de Deus. E aquilo que era uma bênção se transforme em uma maldição. Então, o problema não é que Deus não pode dar bênçãos materiais. Deus pode dar bênçãos materiais. Mas isso não é uma regra. Não é vontade de Deus que todo crente seja rico. Ele não promete isso. Eles distorcem a Bíblia quando dizem que Deus promete isso. Deus não promete que vai fazer todo crente ser rico. Mas a teologia da prosperidade fala que se Deus não te deu as bênçãos materiais que você está buscando, isso é falta de fé. É porque você não teve fé suficiente, o que é uma grande mentira. Você pode ser a pessoa de maior fé no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Você pode ser o homem de maior fé no Brasil e pedir algo material para Deus com toda a fé e ainda assim Deus não te dá. Por quê? Porque Ele não prometeu em momento nenhum que Ele vai fazer todos ficarem ricos. Os que dizem isso distorcem a Escritura. Tá bom? Terceiro e último ponto, vou falar aqui para você, mas antes vou te falar a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave é direito. Anote aí, tá bom? Terceiro e último ponto, um erro e um acerto da teologia da prosperidade é o acerto. Quando ela diz que nós devemos contribuir financeiramente com a nossa igreja. Aqui a gente tem um problema sério. Porque o que tem de crentes pão duro, o que tem de crentes avarentos, que amam o dinheiro e que não pensam no reino de Deus e que não contribuem com a sua comunidade e usam a teologia da prosperidade como desculpa para justificar a sua avareza. Não, irmão, tem que dar nada na igreja, não. Isso aí é teologia da prosperidade. Não, irmão,
Meu salário aqui é tudo para eu gastar com as minhas coisas aqui ou para eu guardar. É para eu guardar. É para eu guardar. Nem cantina na igreja, não. Comprar cantina nada para ajudar ninguém, não. Dinheiro não é fácil de ganhar, não. Aquela pessoa extremamente pão dura e que ama o dinheiro. O Deus dela é o mamon. Aquela pessoa que constrói um ídolo no seu coração. Ela fala, não tenho ídolos. Que é isso? Esse negócio de ídolo? Isso aí é coisa de católico. Eu não tenho ídolo, não. Tem sim. O dinheiro é o ídolo do seu coração. Você é avarento. Você se esquece que é um ensino bíblico que nós cultuamos a Deus também com as nossas finanças. Quando nós ofertamos, isso é um culto a Deus. Nós não prestamos culto só levantando a mão na igreja, aleluia, glória a Deus, mas também com as nossas finanças nós cultuamos a Deus, reconhecendo que os nossos bens financeiros, as nossas condições financeiras, a saúde que você tem para trabalhar, tudo isso foi Deus que te deu. É Deus que nos dá recursos. E nós louvamos a Deus com os nossos recursos também. Também é uma forma de cultuar a Deus. Então você deve contribuir com a sua comunidade. Você deve sim contribuir com a sua igreja. Você não deve ser amante do dinheiro. Não construa esse ídolo no seu coração. Mamon, o Deus do dinheiro. Não ame o dinheiro. Seja liberal. A Bíblia nos ensina a ser liberais, altruísta. Ajude, use os recursos que você tem para poder abençoar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas, para ajudar os necessitados, como era a igreja primitiva. Em Atos 2, não ame o dinheiro, não. Não ame o dinheiro. Então, nisso, a teologia da prosperidade acerta, quando diz que nós devemos contribuir financeiramente com a nossa comunidade de fé. Qual é o erro da teologia da prosperidade? É porque ela não diz que Deus não tem que te pagar de volta. Então, a teologia da prosperidade, ela fala assim, olha, se você não dizimar, vai vir na sua casa o migrador, o cortador, o devorador. Se você não dizimar, você vai gastar tudo com remédio. Se você não dizimar, não vai ter comida na sua casa. Distorce a Bíblia, não é? Só que não é verdade que Deus faz barganha contigo, não. Eu ouvi um irmão uma vez falar assim, poxa vida, não é possível, eu dou meu dízimo todo mês certinho. E já é a terceira vez que o pneu do meu carro fura. Eu não estou entendendo não, Senhor. O que está acontecendo? Como se Deus tivesse feito esse pacto. Não é você contribuir financeiramente e eu vou te abençoar. Né? Vou repreender o devorador, igual em Malaquias. Eu posso gravar um texto para te explicar Malaquias, mas aquele texto ali não está ensinando que tem um demônio, o devorador, o migrador, o cortador. Nada disso. Não são demônios que vão entrar na sua vida quando você não dizima. Nada disso. Nada disso. Depois, se você quiser, deixa aqui que eu vou fazer um texto explicando para você Malaquias 3. Tá bom? Então, o acerto. Devemos contribuir com a igreja. O erro, você pensar que é barganha. Você não contribui para receber de volta de Deus alguma coisa. Você contribui porque você ama Deus, porque você ama o reino de Deus, porque você entende que oferta é culto a Deus e porque quando você contribui com a sua igreja, quando você contribui com os necessitados, você está mostrando que o seu Deus não é o dinheiro, que você não ama mais o dinheiro do que as pessoas com as quais você convive, você não ama mais o dinheiro do que a sua comunidade de fé, você não ama mais o dinheiro do que você ama a Deus. E essa é a nossa terceira palavra-chave. Palavra volta. Anote aí, certo? Então é o seguinte, chegamos ao final desse vídeo. Você viu aqui, eu acabei falando mais do que eu pretendia até sobre a teologia da prosperidade. Dá mais uns 5 vídeos desses daqui. Se você quiser, comente aí que eu vou gravar novos vídeos. Posso falar aqui novos erros e acertos aqui. Posso falar sobre Malaquias 3:10. Anote aqui embaixo o que você aprendeu também, o que você achou desse vídeo. Compartilhe com mais alguém que precisa obter mais conhecimento da Escritura também. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e eu fui!